Olá, gente, sejam bem-vindos. Estou esperando aqui só o professor comigo. Olá, olá. Olá, professor, tudo bem? Tudo ótimo. Gente, sejam bem-vindos. Estou vendo aqui o pessoal entrar. A gente já já começa. Peço desculpas aí pelos minutos de atraso, mas somos novos, né? Nessa ferramenta aqui, né? Nessa plataforma. Maísa, Taline, já foi minha aluna também. Yasmin, gente, sejam bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é a professora Renata Quelha, eu sou coordenadora dos cursos de Gestão de Recursos Humanos e de Ciências Contábeis, né, do campus West Shopping, em Campo Grande. E a gente, né, a gente começa hoje, e aí junto com a unidade, né, agradecendo aí ao professor Rodrigo Lauria, a Maísa também, a Amanda, todo o suporte. A gente começa hoje com o professor Marcos Vinícius falar sobre imposto de renda. Né? Então, a ideia é que a gente hoje converse um pouco sobre dicas, né, para o imposto de renda. Tem um barulho de fundo, alguém me avisou. Eu também estou ouvindo. Será É, que você está ouvindo também, professor? Não estou estou ouvindo. ouvindo. Deixa eu Não ver sei. aqui. No teste nada acontece. Agora parou. Agora parou. Agora parou. Mas Cada vez que a pessoa entrava, estava fazendo esse barulho. Tava... é. Melhorou agora, gente? Melhorou o Passou, barulho? passou, passou. Passou sim. Agora tá, agora vocês estão conseguindo? Agora vocês estão me ouvindo? Beleza. Parou o barulho, né, gente? O áudio vocês estão me ouvindo, né? Sim, eu estou ouvindo. Tá. Ótimo e claro. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, gente, vamos lá. Para quem não me conhece, o professor Rodrigo também está me avisando aqui por WhatsApp, o áudio está ruim, mas eu acho que agora está todo mundo me ouvindo, né? Já foi. Bom, Já. gente, então, para quem não me conhece, meu nome é Renata Quelha, né? Eu sou professora da Estácio, sou coordenadora dos cursos de Gestão de Recursos Humanos e de Ciências Contábeis do Campus West Shopping, né? Aqui em Campo Grande. E é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui com o professor Marcos Vinícius Menezes, né? Responsável pelo Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da nossa unidade, pelo NAF. E a gente hoje está inaugurando, né, uma série de lives e de conversas, né, que vão acontecer com vocês aí da unidade. Né, que está aí com a gente, está ajudando para a gente conseguir chegar aqui, né, e conversar com vocês. Dando oi aí para todo mundo que está entrando. Somos novos nessa ferramenta, gente, somos muito novos. Nunca tinha feito uma live na vida, nem o professor Marcos, né? Sou... Uhum. Não. Gente, então, assim, por favor, nos desculpem, já vou pedir desculpas de antemão por qualquer problema aqui, depois aceito dicas das alunas e dos alunos, né, que estejam mais por dentro aí da ferramenta. Mas a ideia é que hoje aqui a gente converse, que o professor Marcos Vinícius ele possa dar dicas sobre o imposto de renda, a Eline também entrou. E o professor Marcos Vinícius é um profissional da contabilidade há mais de 30 anos, né, com mais de 30 anos de experiência, e é o professor responsável, né, como eu já falei,
pelo nosso Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, pelo NAF, né, de Campo Grande. Então, a gente tem aí a honra, né, de contar com toda a experiência, né, com a especialidade do professor Marcos Vinícius nesse apoio à comunidade, né, nesse projeto de extensão que a Estácio oferece para todos os nossos alunos e para a nossa comunidade, né, para os familiares, para a sociedade de uma maneira geral. Então, eu quero passar a palavra aqui para o professor Marcos Vinícius. E antes lembrar do seguinte, gente, a gente vai ter um sorteio. A professora Norma, querida, também entrou. A gente vai ter um sorteio de 5 cursos, né, de extensão. Para vocês participarem do sorteio, gente, super importante, vocês têm que ir lá no Instagram, né, da Estácio, @estácio.cg, nosso Instagram oficial, e vocês têm que comentar na foto oficial, que é aquela foto que tem os 5 cursos indicados. E aí, vocês comentando, a gente já pode fazer, a gente vai fazer o sorteio, e a Maísa, depois, no final, vai me passar aqui os nomes dos ganhadores, e aí ela vai entrar em contato com vocês, tá bom? Então, agora, sem papo mais, professor Marcos, por favor, eu vou estar só lendo aqui, gente, vocês podem, aproveitando aqui, que agora eu estou conseguindo ler, as dúvidas que vocês tiverem, vocês vão passando aqui, que eu vou lendo e vou passando para o professor Marcos. Se não tiver alguma dúvida aqui na hora, ele pode ir aí com a experiência dele dando algumas dicas, tá bom? Então, por favor, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, professor Marcos Vinícius, por tudo. E, por favor, a palavra está com você. Muito obrigada. Olá, boa noite a todos, queridos alunos e alunas, amigos e quem mais estiver aqui assistindo a gente. Como a professora Renata falou, eu faço parte do NAF, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, que é uma parceria entre a Receita Federal e as instituições de ensino superior, que tem cursos de ciências contábeis para que haja uma educação fiscal, onde os alunos são treinados para dar atendimento a pessoas que não têm condições financeiras de contratar um contador. Não substitui completamente o contador, são pequenas questões que poderiam ser resolvidas por qualquer um, e hoje em dia o acesso à internet e ao site da Receita, conseguimos resolver muitos problemas simples. CPF com suspensão, você ter agora, ultimamente, até com esse problema da pandemia, esses R$ 600 que o governo está distribuindo, muita gente descobriu que estava com o CPF suspenso. Então, as pessoas que nem sabiam disso estavam descobrindo, e isso vai lotando muito a Receita Federal. O intuito é que o aluno seja treinado, que se diminuam um pouco os atendimentos na Receita, a gente não resolve tudo, não somos funcionários da Receita. O acesso que a gente faz é um acesso que qualquer um poderia fazer, nós é que temos o conhecimento e conseguimos passar para as pessoas que têm essa necessidade. Então, quem quiser ou tiver uma dúvida, ou quiser tirar uma dúvida sobre a regularização do CPF, declaração do imposto de renda, MEI, social de doméstica, o NAF ainda está atendendo, não presencialmente, mas por e-mail e pelo Instagram, certo? O e-mail é nafestaciocamprogrande@gmail.com. É tudo junto, tá? nafestaciocamprogrande@gmail.com. E o Instagram é o @naf.estacio.cg. naf.estácio.cg de Campo Grande, tá bom? Então, acessem aí, mandem suas perguntas,
que eu tenho alunos que estão comigo, que eu espero que estejam assistindo também, minhas meninas, que elas ajudam a gente, elas têm treinamento, a Receita Federal disponibiliza vídeos onde eles fazem esse treinamento e têm esse atendimento. O nosso tempo aqui é curto, algumas perguntas eu vou poder responder, mas quem tiver dúvidas mais profundas pode procurar a gente. E, professora, aqui, olha que interessante, a gente tem a aluna Bruna, né? A Bruna colocando que todos os anos a Estácio faz esse projeto, de fato, a gente tem esse convênio com a Receita, né, Federal já há alguns anos, e que ela diz que ela participou uma vez e achou super interessante, tirou muitas dúvidas, né? Isso é bem legal, gente. É um serviço para a comunidade, né? Para todos. Sim, sim. O que ela, de repente, está se referindo é um mutirão. A gente tinha um mutirão no final de semana. Eram 2 finais de semana, onde a gente atendia, fazia esse mutirão para atender mais pessoas. Por conta da pandemia, esse ano está suspenso esse mutirão. Não acredito que a gente vai ter até lá. Mas o NAF está funcionando de forma virtual. Você manda um e-mail que a gente responde para vocês. Tá bom? Gente, se vocês tiverem, olha, a gente tem aqui eu tenho algumas perguntas aqui, vocês podem fazer aqui, né, também na perguntinha. Outra pessoa aqui, eu já fui atendida e está recomendando. Hoje, né, a gente está na pandemia, então a gente está atendendo da maneira que a gente consegue atender, né, para que esse serviço não seja descontinuado. Então, vocês podem, depois, quando esse vídeo vai ficar gravado, vai ficar disponível, a gente vai ter ali, a gente pode ajudar sim, Merecia. Você pode mandar um e-mail para a gente, para o nafestaciocamprogrande@gmail.com, que o professor, um dos itens, né, um dos serviços que a gente está prestando é exatamente a ajuda ao auxílio emergencial, né? Como é aquelas pessoas que estão com algum tipo de problema, e pode ser até por conta de regularização de CPF, né? Como o professor explicou. Então, pode contar com a gente tem o Instagram, temos o e-mail, são os canais que a gente começa, a gente consegue conversar com vocês. Eu tenho aqui, a primeira pergunta, professor. Não recebi o informe de rendimentos da minha empresa. O que eu faço? Nesse caso, a gente tem aí algumas situações. É interessante que você procure aquela fonte pagadora, porque a Receita Federal trabalha através de cruzamento de informações. Então, a empresa vai declarar um valor. Se você declarar valor diferente, a sua declaração acaba caindo em malha. Então, o ideal é que você procure a sua fonte pagadora e tente. Se ela não, de qualquer maneira, ela não informar, você pode pegar os contra-cheques, fazer uma soma anual e apresentar a declaração. Mas, nesse caso, é importante, e hoje em dia existe um facilitador que é poder criar um código de acesso e você, de antemão, ver se tem alguma pendência. Então, logo depois da entrega, uma semana, assim, gerar um código de acesso, ir lá e ver se a declaração foi processada corretamente, ou se há divergência de informações entre a pessoa, a empresa e o contribuinte. Havendo a diferença, aí ele entra lá, faz uma retificadora, coloca o valor que a empresa declarou e continua. Então, esse é o que a gente pode fazer. Tem uma dúvida aqui do Marcos. Ele está falando, Marcos Salvier. Como funciona a inclusão de dependente? Até que idade, né? Até tem uma outra dúvida, né? Até que idade a gente pode incluir um filho como dependente? Como é que funciona aí a inclusão de dependente, professor? Então, vamos lá. Existe uma regra para dependente. Você tem filho, quem pode ser dependente? Filho, filha, enteado, até 21 anos. Filho, filha, enteado
maior de 21, menor de 24, desde que esteja cursando curso superior ou profissionalizante, técnico profissionalizante. Ou então é inválido, e aí é de qualquer idade, no caso de invalidez física ou mental. Uhum. Pais, avós, também podem ser dependentes, mas nesse caso, a renda deles vai ter que ser incluído na declaração de quem é, de quem esteja declarando. Então, se eu colocar minha mãe, ou até meu filho mesmo, a gente tem que atentar por isso. Coloquei aquele dependente, eu tenho que declarar o rendimento que ele tem. Uhum. Tá? E também há um cruzamento. Perfeito. A gente tem uma outra dúvida aqui da Camila. Ela gostaria de saber sobre a isenção para maiores de 65 anos no imposto de renda. Olha, Sim. dúvidas Então, vamos ótimas, lá. gente. Estou adorando. Vamos lá, professor. Então, o maior de 65 anos tem uma parcela do rendimento da aposentadoria, só da aposentadoria. Outros tipos de rendimento, como aluguéis, não têm isenção. Então, o maior de 65 anos vem no informe de rendimentos dele, que é até uma vez o valor limite, que hoje está por volta de 1908. Então, quem ganha esse valor está isento. Até 1908 está isento. O maior de 65 anos tem o dobro disso, de isenção. Então, isso já vem no informe de rendimentos da fonte pagadora para ele. Já vem ali dizendo qual é esse valor. Atenção ao seguinte, às vezes a pessoa tem duas aposentadorias e aparece o valor duas vezes. Aí uma dos valores, até o limite anual de 24 mil, passou de 24 mil, aí você tem que oferecer a tributação, porque mesmo sendo de duas fontes, o limite é um só. Isso aí também tem a ver com uma outra pergunta aqui que foi feita, professor, que é qual é a renda mínima, né, para que a gente comece a declarar o imposto de renda e quais as consequências se a gente não fizer essa declaração, né? Então, vamos lá. O que obriga a pessoa a apresentar a declaração do imposto de renda? O primeiro fator é rendimento tributável. Rendimento tributável é aquele rendimento que a pessoa tem do trabalho assalariado, do autônomo, de aluguéis. Então, são aqueles rendimentos que a pessoa tem por prestar algum serviço, como empregado ou como autônomo, mesmo como aluguel. Você tem um limite de 28.559,70. Acima desse valor, está obrigado a apresentar a declaração. Arredondando, pensa, 28 mil. Acima de 28 mil, você está obrigado a apresentar a declaração pelo rendimento tributável. Você também está obrigado a apresentar a declaração caso tenha rendimentos isentos acima de 40 mil. Quais são esses rendimentos isentos? Rendimento de caderneta de poupança, esse rendimento da aposentadoria de maior de 65 anos, às vezes rendimentos de pessoas que têm aposentadoria também por moléstia grave, também é rendimento isento, doações, heranças, esses são os valores. Se no total desses rendimentos for maior de 40 mil, ele também tem que apresentar a declaração. Pode não pagar imposto, mas tem que apresentar a declaração. Uma outra obrigatoriedade é quando tem rendimento, ou tem bens e direitos acima de 300 mil reais. E esses valores são valores históricos da compra de imóvel, não sofre valorização. O total de bens e direitos for maior que 300 mil reais, também a pessoa está obrigada a apresentar a declaração. Caso ela não apresente a declaração até 30 de junho, que é o nosso prazo que nós temos atualmente, que foi prorrogado,
Usualmente é 30 de abril, mas esse ano, por conta da pandemia, também foi postergada a entrega e o pagamento da primeira cota. Se você não apresentar a declaração até aquela data, você está sujeito a uma multa de 1% do imposto devido. Então, você vê lá, o imposto devido durante o ano foi X, você vai ter 1% ao mês, limitado a 20%. Ou então, se a pessoa for isenta de imposto, ou não tiver imposto a pagar, a multa mínima é R$ 165, que aí ela vai também ter que pagar essa multa. Perfeito. Então, acho que você respondeu já a dúvida que a Ana colocou, né, que é o prazo limite para enviar, que é até final de junho, né, 30 de junho. E aí eu tenho aqui a pergunta da Bruna, né, se a receita anual não atingir o valor, né, obrigatório, né, para fazer a declaração, tem algum problema, causa algum problema no CPF? Se eu não fizer a declaração como isento, ou seja, meu CPF pode ser cancelado, se eu não disser que eu estou isento? Não, não. Você, se não está dentro dessas obrigatoriedades, existem mais algumas. Rendimento de atividade rural, que é mais difícil aqui na nossa cidade, ou então venda de imóveis. Se você não tiver nenhuma dessas obrigatoriedades, você não precisa apresentar a declaração. Você não vai sofrer nenhuma punição por conta disso. Muitas pessoas que tiveram CPF suspenso, até por conta dessa pandemia, que às vezes passaram um pouquinho e não se deram conta disso. Mas se você não tem nenhuma obrigatoriedade, não precisa apresentar a declaração, não. Tá, perfeito. Tem uma outra pergunta aqui da Marluce. Ela está perguntando no caso de pais separados, né? Quem deve colocar o filho como dependente, o pai ou a mãe? Vamos lá, vai depender da forma com que está a guarda dessa criança. O usual é a guarda ficar com a mãe. Estando com a mãe, o pai provavelmente vai pagar uma pensão a essa criança, tá certo? Então, para a mãe, ela coloca o filho como dependente, lembrando de colocar como rendimento a pensão recebida do marido. O marido não coloca como dependente, mas sim como alimentado. E o valor pago como alimentos é dedutível do imposto de renda, certo? No caso de guarda compartilhada, aí é como se estivessem casados. Um dos dois vai escolher quem é que vai declarar aquele filho como dependente. Entendi. Temos aqui uma dúvida também do Diego, né? Como incluir um imóvel comprado, por exemplo, né? Ou que esteja ou comprado, e também teve uma outra dúvida aqui que acabou de entrar de um imóvel em financiamento, né? Em processo de financiamento que ainda não esteja quitado. Então, como é que a gente faz a declaração de um imóvel quitado e de um imóvel que ainda esteja com alguma dívida, né? Por exemplo, um financiamento? Então, vamos lá. Não sei se a dúvida da pessoa aí era com relação ao imóvel que já foi comprado anteriormente. Se em 2019 você adquiriu o imóvel, você vai pegar o valor, né? Você vai declarar. Na declaração de bens, você vai botar dois campos. Um saldo dos seus bens e direitos em 31 de dezembro de 2018 e o saldo dos seus bens e direitos em 31 de dezembro de 2019. Se foi em 2018, você deixa em branco. Em 2019, você vai colocar o valor efetivamente pago por aquele imóvel naquele ano. Então, o valor que você pagou, você vai declarar ali aquele valor. Se esse bem foi comprado em anos anteriores, que de repente eu acho que foi a pergunta dele, e você não declarou por algum motivo, o correto é fazer declarações retificadoras incluindo aí esse imóvel.
Agora, se você comprou o imóvel de forma financiada, você vai botar, imaginando também que começou em 2019. Você vai somar todas as parcelas do financiamento que você pagou, entrada, sinal, chaves, o que você pagou durante o ano e vai colocar o valor em 31 de dezembro de 2019. No ano de 2020, o que você vai fazer? Vai pegar aquele valor. Imagina que eu paguei esse ano 50 mil reais de prestações, chaves, 50 mil. Então, botar 2018 nada, 2019, 50 mil reais. Em 2020, durante o ano, eu paguei 60 mil reais, digamos. Então, eu vou botar 2019, 50 mil reais, 2020, 50 mais 60, 110 mil reais é que eu vou botar em termos de financiamento. Não coloca nada em dívida de ônus reais. Você vai colocar efetivamente os valores pagos durante o ano. Tá? E uma vez, por exemplo, se eu comprei um imóvel há 10 anos atrás, ele valia 300 mil reais, eu continuo com esse valor histórico até hoje. Ele não sofre correção, a menos que eu faça alguma modificação e eu tenho que guardar as notas fiscais disso. Perfeito. Professor Marcos Vinícius, Ronaldo está perguntando qual é o prazo para pagamento da primeira cota. O prazo para a entrega foi postergado, né, até o dia 30 de junho. E do pagamento da primeira cota? A primeira cota também foi prorrogada até 30 de junho. Eles não prorrogaram a restituição. Então, quem tem restituição é bom correr e já apresentar a declaração para vir mais cedo essa restituição. O pagamento junto com a entrega foi postergado, porque às vezes não podia ser diferente, porque você só vai saber o valor do imposto depois de fazer a declaração. Uhum. Então, foi postergado, você pode pagar em 8 vezes, sendo que a primeira é o valor dividido, imagina que a pessoa tinha 800 reais para pagar, eu pego aquele valor, divido em 8, pagaria 100 reais. Uhum. A segunda cota, há uma correção de 1%. Na terceira cota, é 1% mais a taxa Selic do mês anterior. Então, elas sofrem uma certa correção. Então, eu aconselho quem tem imposto a pagar e vai parcelar esse imposto, que faça débito automático, porque aí a Receita já calcula isso e você já fica, não precisa ficar calculando. Funciona bem, já tem muitos anos isso. Entendi. E aí, professor, e tem algum prazo? A Monique está perguntando, prazo para enviar essa retificação, né? Prazo para retificar, caso tenha algum problema na primeira entrega. Então, a retificadora ela pode ser feita a qualquer tempo, por 5 anos, desde que você não tenha sido notificado pela Receita. Então, se a Receita mandar uma notificação para você apresentar documentação, você não pode retificar. Você tem os 5 anos, que depois de 5 anos também a prescrição da cobrança do imposto. Então, se você a qualquer momento, daqui a 3 anos, se a Receita não te chamou, você vê que houve um engano, ou, como eu falei no início, gerei o código de acesso, eu vi que eu me enganei, eu entrego uma retificadora a qualquer tempo, não tem problema nenhum. Perfeito. Eu só não posso o seguinte, deixa eu só complementar. Claro. Existem 2 formas de apresentar a declaração. Um modelo completo, onde eu coloco todas as minhas deduções, despesa médica, dependente, despesa construção, previdência privada, ou então 20% do desconto, que é o desconto simplificado. 20% de desconto do meu rendimento, independente de comprovação. Depois de 30 de junho, eu posso entregar uma retificadora, mas eu não posso mudar a forma com que eu fiz inicialmente. Entendi. Agora, professor, por exemplo, a gente tem aqui
A Natália perguntando, no caso ela tem um carro, o carro está quitado, mas ainda não foi passado para o nome dela, ainda está no nome da instituição financeira. Como é que ela deve declarar esse carro no imposto de renda? Ela deveria ir declarar, tal qual o imóvel ela deveria fazer, ir botando ano a ano quanto que ela foi pagando. Se foi tudo em 2019, não tem importância, mesmo não estando no nome dela, houve o pagamento e ela tem o direito àquele veículo. Uhum, Então, é a declaração de bens e direitos. uhum, Não é, ainda ela não tem a posse, mas ela fez pagamentos aquilo ali. O fato dela posteriormente fazer o registro em nome dela não tira a obrigatoriedade dela apresentar uhum. aquele valor como sendo pago por ela. Entendi, entendi. Mais uma dúvida aqui, professor. A Lana, ela paga o plano de saúde da mãe dela, né? O plano de saúde está no nome da mãe dela, tudo direitinho. Ela pode colocar no imposto de renda dela essa despesa com o plano de saúde da mãe? Só se a mãe for dependente dela. Se a mãe for dependente dela, ela pode colocar esse abatimento. Mas lembrando que ela vai ter que colocar também eventual rendimento que a mãe dela tenha na declaração dela também. Então, tem que avaliar o que é mais vantajoso. Tá? Se é colocar a mãe como dependente, colocando o plano de saúde e os rendimentos, ou simplesmente não fazendo em separado aí. Tá. Mais uma dúvida aqui do Alessandro, né? No caso, por exemplo, se os netos moram com os avós maternos, né? Como é que essa declaração pode ser feita? Os avós podem declarar, né, os netos? Como isso funciona? Para netos e até menor pobre, para você poder botar como dependente, você vai ter que ter a guarda judicial dessa criança. Então, o avô que queiram colocar a criança como dependente vai ter que ir à justiça e pedir a guarda judicial. Obtendo a guarda judicial, ela pode incluir como dependente. Se não fizer isso, Papai do Céu está vendo, vai gostar de cuidar do netinho, mas não vai poder deduzir para o imposto de renda, porque não tem como comprovar a relação entre eles. Entendi. Gente, assim, as perguntas estão incríveis, estão sensacionais, assim, tô adorando aqui. A gente só tem uma restrição aqui de tempo, então eu vou fazer mais uma última pergunta para o professor Marcos Vinícius, para a gente encerrar a live também, né, falar dos ganhadores dos sorteios, mas eu acho que a gente está aberto aí à possibilidade, se vocês quiserem uma nova live para a gente continuar tirando outras dúvidas de imposto de renda, por favor, escrevam lá nos comentários, a live vai ficar salva, né? A Maísa está colocando aí nos comentários, vocês também vão poder ouvir de novo as respostas e orientações do professor Marcos Vinícius Menezes. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, a gente também pode pensar numa segunda live, tá bom? Para esclarecer. E, claro, temos os contatos e o Instagram e o e-mail também do NAF, né? Para vocês. Então, Isso. aqui a última pergunta que está associada à herança, professora. A gente teve a pergunta da Darcília e da Thaís, tá? Então, a pergunta da Thaís é como declarar uma herança que foi recebida. E a da Darcília é um pouquinho mais específica, que fala o seguinte: como incluir um imóvel que foi recebido por herança e que está no nome de dois irmãos? Como ela deve fazer essa declaração, né? A Thaís e a Darcília. Então vamos lá. Quando há o falecimento do declarante, há necessidade de abrir o espólio, o inventário, e quando isso é feito, os bens daquele contribuinte, ele tem que apresentar a declaração de espólio, se tiver dentro das obrigatoriedades. Se não,
no último ano, no ano onde houve a decisão judicial ou o registro em cartório desse inventário, você vai ter que colocar ali na declaração como rendimento isento os valores que estavam na declaração da pessoa que faleceu. Essa pessoa que faleceu vai ter que fazer a declaração final de espólio, aonde lá vai se dizer bem tal foi para fulano, bem tal foi para ciclano. Ou, no caso da segunda pessoa que perguntou, 50% para um, 50% para outro daquele bem. Então, você vai fazer isso na declaração final de espólio e a pessoa que recebeu aquela herança vai botar como rendimento isento lá no campo de heranças, vai botar lá qual foi o valor do monte que ela está recebendo, que às vezes é imóvel ou imóveis, dinheiro, joias, quadros, que seja, vai botar aquele como rendimento e, consequentemente, na declaração de bens, se aconteceu em 2019, 2018 não põe nada, descreve lá 50% do imóvel da rua tal, havido por herança de fulano de tal, CPF, número tal, conforme formal de partilha, e vai botar aquele valor que consta da declaração da pessoa que faleceu como o valor recebido aí passa a ser o valor que a pessoa vai declarar. Não. Tá? Perfeito, professor. Gente, queria agradecer, né? A gente tem aqui uma restrição de tempo. Professor Marcos Vinícius e eu, daqui a pouquinho a gente está entrando em sala de aula, né? Então também a gente está com essa restrição aqui, mas foi super bacana estar com vocês. Eu adorei as questões, né? Várias eu tinha, então eu também estou aqui aprendendo com o professor Marcos Vinícius. Essa live vai ficar salva e eu vou falar agora os nomes das pessoas sorteadas, né, para os cursos que a gente tinha colocado ali, né? Então a gente falou do sorteio no início da live e também a gente estava com uma foto, né, no feed do Instagram da Estácio, falando sobre os cursos que seriam oferecidos, né, cursos de extensão aí para vocês, que foram sorteados. Então, a gente tem aqui, olha, eu vou falar aqui o nome do perfil, tá, gente? Então, primeira sorteada, @Tainá Neges. Depois a gente escreve, tá, pessoal? Newton CSDS, Mi Gonçalves, Lino Camila 16, Oliveira Linda 20. Gente, esses foram os sorteados, então. Foi um prazer estar aqui com vocês. Professor Marcos Vinícius, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento, né? Por você estar aqui compartilhando esse conhecimento aqui com a gente. Você quer falar alguma coisa? Quer se despedir do pessoal? Eu quero desejar boa noite a todos, agradecer especialmente à professora Renata, que me convidou, a Maísa, que ajudou a gente a dessa aí, quebrar essa barreira, ao Rodrigo, gestor da unidade também, que está aí nos assistindo, por essa oportunidade de falar com vocês, com os alunos. E então, quem tiver dúvidas, no nosso Instagram, coloca lá a dúvida que a gente vai respondendo aí na medida do possível. Eu e a minha equipe lá do NAF, as minhas meninas lá, vamos ajudar vocês aí. Então, movimentem lá que a gente vai colocar responder as perguntas de vocês. Bom, muito obrigado e boa noite.
Perfeito, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Muito obrigada. Foi sensacional. Agora acalmamos um pouquinho, né? Nossa primeira live, minha e do professor Marcos Vinícius. Vamos ver aí se a gente, né, faz outras aí para tirar mais dúvidas de vocês, tá bom, gente? Tchau, tchau. Boa noite. Fiquem bem, fiquem seguros, fiquem em casa, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Até logo.